A classe média tem a faca e o queijo para a liberdade financeira, mas não sabe como usar. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre a faca e o queijo, que a classe média tem nas mãos, mas não sabe como utilizar. Então vamos lá entender melhor essa história. Mas enfim, pessoal, talvez um amigo seu ou você mesmo, ou mesma, pode se encontrar nessa situação que eu vou relatar, tá? É uma situação comum da classe média. Ela tem, a classe média, a faca e o queijo nas mãos. Qual é a faca e o queijo nas mãos? A classe média, que sustenta qualquer país, seja o Brasil, seja Estados Unidos, seja Canadá, seja Portugal, qualquer país, quem sustenta o país é a classe média. Seja como força de trabalho, seja também como pagadores de impostos, seja também como compradores aí de passivos, que é o principal problema que a classe média enfrenta. Então a faca e o queijo que a classe média tem nas mãos é o poder de compra, na verdade o poder financeiro, Porque o que acontece? A classe média é diferente da classe mais pobre, que vive realmente com uma baixa renda mensal. A classe média ela possui uma renda boa, Vamos colocar aí de repente o pessoal que ganha de 10 mil para frente, tá? Eu não sei se seria uma classe média alta, Para mim não é. Para mim, classe média 10 mil para frente, se ganha abaixo de 10 mil, de repente média baixa, Não sei como é que está essa questão dessa estatística aí do IBGE. Mas enfim, vou considerar todos eles que ganham acima de 10 mil. Combinado, tá? Um casal. De repente, um casal juntos ganham aí 10 mil reais líquido, tá? Estou falando de líquido, não estou falando de bruto. Então, essa é exatamente a faca e o queijo que eles têm na mão, mas não sabem cortar. Porque o que acontece? A classe média foca exatamente nisso que eu vou mostrar aqui. Pessoal, então, eu sempre mostro aqui a minha lousa, Faço aqui como referência, eu vou usar aqui uma referência, uma base. O que acontece? A classe média, ela foca em passivos, Para você que não conhece o termo, eu vou fazer aqui um gráfico aqui para você ficar mais ciente do que é, Vou colocar aqui passivos em vermelhos. Os passivos são exatamente dívidas que você adquire. E essas dívidas aí, a classe média, as principais dívidas delas, da classe média, primeiro, vou colocar aqui nessa ordem, Pode ser aqui o carro. E o carro, não contente com um carro, a classe média geralmente quer 2 carros, um para cada membro aí do casal, Um para a mulher e um para o marido. O segundo que a gente tem aqui, é casa ou apartamento financiado, Onde você mora. E o terceiro aí, a gente tem aqui casa e apartamento de veraneio, Veraneio, ou seja, a minha caneta não está prestando muito bem, mas aí está escrito aí veraneio. Mas enfim, são esses 3 principais, que a gente tem aí. Tem um cartão de crédito e tal, nem vou entrar nesse demérito aí do cartão de crédito. Eu vou colocar esses três principais, que são 3 compras grandes. Poderia colocar nessa ordem a compra grande, de repente é primeiro carro, depois segundo casa de veraneio, que geralmente é mais barato, e a terceira seria a casa ou apartamento onde mora. Então são esses 3 principais ativos, as 3 principais compras que as pessoas da classe média fazem e se endividam por causa deles. Um ponto importante que a classe média também não enxerga, que acontece que esses passivos aí, na verdade, esses ativos aí que foram comprados com um determinado passivo, de dívida, eles somados aqui, vamos colocar nessa ordem aqui, Vamos supor aqui que, por exemplo, somado tudo aí, a pessoa tem 1 milhão em ativos. Por que eu falo, carro não é ativo? É ativo. Já vou explicar por quê. 1 milhão a 1 milhão de reais, tá? Só que, vamos colocar num bom cenário, tá? Vamos colocar um cenário aqui de passivos que totalizam 2 milhões. Isso não é uma coisa impossível, Então significa que a pessoa se endividou, com 2 milhões para adquirir aqueles ativos, que envolve aí o carro, casa onde mora e o apartamento ou casa de veraneio, tá? O passivo é a dívida, tá? Tem o bem lá propriamente dito, que é o ativo, que só vai virar patrimônio quando o quê? Quem acompanha aqui sabe, Já fiz várias vezes aqui essa fórmula aqui, Aqui eu tenho o ativo, em verde, Então, a formulazinha aí de patrimônio líquido, Patrimônio vai ser igual o ativo menos, aproveitar as cores aqui para ficar bem claro,
menos o passivo. Só que tem um problema, né? Se o passivo, aí é uma conta de matemática simples, né? Se o passivo for maior, isso vai gerar um patrimônio líquido, né? Ou seja, a pessoa não tem patrimônio na verdade, ela está em situação de prejuízo total, né? O que pode, às vezes, ao vender o ativo, pode diminuir aquela dívida, né? Vamos supor que na hora de vender o ativo, né, para pagar aqueles passivos, ainda fica com um passivo aí de 500 mil, por exemplo. Então a pessoa ainda fica com essa dívida aqui, tá? Tem até uma frase que dizem atribuída ao Warren Buffett, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. É mais ou menos assim. Se você começa a comprar aquilo que você não precisa, você vai começar a vender aquilo que precisa para bancar aquilo que você não precisa. Seria mais ou menos assim essa frase, né? Então o que acontece? Nessa situação, a pessoa ainda está no patrimônio líquido negativo, tá? Mas, dependendo da situação da pessoa, ela pode ter que assumir esse patrimônio negativo, que é mais ou menos o que acontece com essa frase, né? A pessoa, de repente, pode precisar se desfazer dos ativos para bancar o passivo, né? Para pagar o passivo. Porque tem um principal problema aqui, né, no passivo. É o fluxo de caixa, né? Já falei várias vezes aqui. Quando você tem um fluxo de caixa, o caixa, na verdade, aí, o seu caixa, né? Vai entrar um dinheiro lá, né? O operacional do seu trabalho, da sua renda passiva, da sua renda ativa, né? Depois de pagar todas as despesas da sua casa, etc e tal, né? Vai sobrar lá um restinho, né? Esse restinho, na verdade, vai ser utilizado para bancar muitas vezes esse ativo, né? Porque o que acontece? Eu vou ter aqui o operacional que entra no caixa, né? De repente, para bancar lá a casa onde a pessoa mora, ela tem que bancar lá também o condomínio. Condomínio lá no caso onde a pessoa mora, o condomínio onde tem a casa de veraneio, né? Fora as despesas lá relativas aos carros, né? Mas isso aí poderia entrar lá nas despesas. Mas se você quer de repente investir mais nessa casa, investir mais nesse apartamento, aí você vai estar tirando dinheiro também para botar lá, tipo assim, eu quero fazer um segundo andar na minha casa, eu quero fazer tudo de porcelanato, tá? Então você está investindo. Então, ou seja, dinheiro da sua renda ativa que sobrou ali depois de pagar as despesas, você está investindo ali, seja no ativo lá no caso da casa, seja no apartamento, de tal forma que você está criando um bem teoricamente mais valorizado, tá? Mesma coisa vale para o carro, mas é bem menos direto aí, né, com o carro, né? O carro dificilmente vai ser valorizado quando você coloca lá, sei lá, uma luz de xenon, né, ou alguma coisa, banco de couro, alguma coisa desse tipo que vai valorizar teoricamente o carro, né? Possivelmente não vai ser o suficiente para vender ele mais caro, né? Carro, geralmente é só carro importado que você vai ter alguma vantagem, né? Dependendo se você comprar numa época em que o dólar está baixo, daí você vender o carro na época que ele está caro, né? O dólar está caro. Então aí você vai ter, de repente, algum lucro. Mas fora disso, né? Você vai geralmente ter prejuízo. Mas enfim, o caixa ali você pode estar tirando dinheiro para investir nessa casa, tanto nessa casa onde você mora, na casa de veraneio, tá? Você pode estar também saindo dinheiro aqui. Isso aqui é de investimentos, né? Coloquei aqui condomínio, bora colocar investimentos. E aqui seria também o de financeiro, né? Ou seja, de repente você está pagando financiamento aqui de todos esses passivos. Você está pagando os financiamentos, né? Então, para diminuir o passivo, você vai pagar mensalmente, tá? Então, aquele dinheiro que sobra, somando na boa situação que você vai ter, no melhor cenário, né? Você teria investimento e financiamento sendo pagos pelo que sobra ali depois de você pagar as despesas da sua vida, né? Mas, no pior cenário, isso aqui pode não estar dando conta mais. De repente, de repente a classe média aqui se enrola de tal forma que não consegue pagar mais o financiamento. E aí o que acontece com aquele passivo ali, né? Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Cada vez mais vai aumentando. Ele só cresce o passivo. Se você deixa de pagar, obviamente, a mensalidade, porque você emprestou dinheiro, né, para pagar aqueles ativos lá, seja o carro, casa, o apartamento onde você mora, casa ou apartamento de veraneio.
Então, quando você deixa de pagar, aquele passivo vai aumentando, o banco não vai esperar. Consequentemente, isso aqui já começa a ficar tão grande, que você vai ter um patrimônio cada vez mais negativo. Então chega uma hora que vai colapsar, tá? Vai colapsar. Então muitas vezes é uma decisão, voltando àquela frase lá, que como você comprou alguma coisa que você não precisa, em algum momento você vai, de repente, começar a vender aquilo que precisa. Então, de repente, você começa a vender carro, que de repente é um carro que você precisa, começa a vender, de repente, até a própria casa, né, que você mora, porque já não dá mais para pagar o financiamento. Então, fica nessa história. Mas, enfim, a faca e o queijo que a classe média tem, que é exatamente o poder de compra, né? Quando eu falo compra, você tem que entender que, nesse momento, a classe média, a maioria da classe média, foca na compra de passivos, tá? No caso, ativos atrelados a passivos que vão garantir a compra daquele negócio lá, né, daquele ativo. Só que esse poder de compra da classe média, ela pode ser utilizado para outra coisa, né, que é a compra de ativos que não geram dívida. Qual é um ativo que não gera dívida? Ações, fundos imobiliários, estoques americanas, REITs e ETFs, tanto brasileiro quanto americano. Tudo isso aí são ativos que não geram dívida. Então, aquele gráfico ali, né, de passivos, zero. Ainda tem um efeito colateral muito positivo onde? Ali no fluxo de caixa. Então, em vez de você estar pagando financiamentos, você está recebendo cada vez mais, de repente, dividendos, inclusive dividendos em dólares, se você vai investir nos Estados Unidos. Então, isso aí está entrando. Esse vídeo foi inspirado principalmente porque ontem ou anteontem eu conversei com um grande amigo meu, né, praticamente meu irmão. A gente chama de irmão um para o outro. E aí ele relatou exatamente esse cenário que eu acabei de falar, que é um cenário muito comum na classe média, tá? Em que a pessoa tem uma alta capacidade de conseguir acumular, ele e a esposa, né, conseguiram acumular um bom dinheiro, 400 mil reais, entre pagamento das dívidas para montar uma casa extra, né, além da casa onde a pessoa mora, e ainda pagou o apartamento onde já mora, quitou, né, felizmente quitou, mas com base principalmente nesse poder de compra, nesse poder que a pessoa tem, né, a classe média tem de acumular dinheiro, né, de conseguir dinheiro. Então a classe média tem essa facilidade, porque ela é mais bem preparada, mais qualificada, né, então ela consegue receber dinheiro, né. O problema da classe média é pegar esse dinheiro e comprar passivo, né. Comprar passivo, no caso, comprar dívida, né. Quando a gente compra, teoricamente, um apartamento ou um carro, a gente não está comprando a casa, a gente não está comprando o carro, a gente está comprando o passivo, ou seja, a gente está comprando a dívida. Depois que pagar aquela dívida, aquele bem é nosso, tá? Obviamente, antes de mesmo de pagar, eu posso vender aquele ativo, mas mesmo assim, na maioria das vezes, o que vai acontecer? Ao vender, né, você não vai ter, você pode não conseguir ter um patrimônio líquido positivo. Muitas vezes vai estar indo negativo, patrimônio líquido negativo. No pior cenário, vai estar 0 a 0. Por exemplo, esse meu amigo, ele pegou e colocou 400 mil reais ali na segunda casa, né, no segundo imóvel. E tem condomínio, pagando todo mês, né? Ou seja, fluxo de caixa está saindo dinheiro do bolso, né? Sai dinheiro do bolso, nunca entra, tá? Tem a questão ainda do segundo problema, né? Além de estar comprando um passivo, a liquidez daquele ativo que você adquiriu através de dívida, né? Através de um passivo. Então, você transformar em dinheiro um imóvel é muito mais complicado, né? Carro, geralmente o que acontece? Você consegue transformar em dinheiro, mas muitas vezes perde muito mais, né? Quanto mais pressa em vender um determinado ativo, né? Quanto mais rápido você quer transformar em dinheiro, menos você vai conseguir receber por ele. Porque a pessoa lá vai enxergar que você está desesperado pelo dinheiro, né? Então vai ter um poder de barganha muito maior em cima de você. Então esse que é o principal problema da classe média, né? Em vez de utilizar a faca e o queijo, que é esse poder de compra que ela tem, né? A classe média tem, inegável isso, né? A classe média tem esse poder de compra. Só que em vez de utilizar para comprar ativos que geram crescimento capital, ganho capital e também renda passiva, eles preferem, né? A classe média prefere comprar passivos, né? Passivos, ou seja, dívidas, que com essas dívidas compram ativos. Espero que você tenha entendido essa questão toda, é muito importante
né? Quando você transfere, por isso que é bom também conhecer investimentos, quando você transfere isso para sua vida pessoal, a coisa melhora muito, certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também que está de repente numa situação parecida como essa aí, em que está adquirindo muitos passivos e não está enxergando lá exatamente o que pode acontecer lá na frente, tá? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações também. Não esqueça de deixar o like, né? Que eu não lembro se eu pedi agora. Vejo você amanhã.